A Justiça autoriza o Banco do Brasil a prender os recebíveis da AgroGalaxy, enfrentando dívidas de 4,6 bilhões de reais, sendo que o Banco do Brasil tem indicação da XP Investimentos para comprar de olho nos dividendos. Do lado da Vale, tem o contrário. Tanto a XP quanto o Safra rebaixaram a recomendação da companhia. Mas vamos entender por quê. E vamos falar de FIIs também? Bem, aqui vou destacar 18 fundos imobiliários que estão pagando até 14% de dividend yield para ter na carteira de acordo com o BTG Pactual. E nessa temporada de indicações e recomendações, o Safra está avaliando se vale a pena comprar as ações da CEMIG, que decolaram na Bolsa de Valores, pagando dividendos de 2 dígitos, e eles estão ponderando se isso é o suficiente para comprar as ações. E boa notícia para os acionistas da Copasa, porque foi aprovado o reajuste nas tarifas. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo! Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex. Então vamos começar aqui com essa matéria sobre a Vale, um pouco polêmica porque a XP e também o Safra rebaixaram a recomendação das ações da Vale com Vale 3. Sendo que essa é uma matéria muito recente, foi no final da segunda-feira, praticamente às 5 horas da tarde. O ponto aqui é que tanto a XP Investimentos quanto o Banco Safra, eles têm demonstrado preocupações com o mercado global do minério de ferro e também os desafios econômicos. Mas a verdade é que quem acompanha o Ativo Virtual sabe as dificuldades que estão acontecendo no mercado internacional para commodity, ou seja, o minério de ferro, mas eu também tenho trazido aqui no Ativo Virtual o Fique Preparado, que é o quadro exclusivo do canal que realmente faz um raio-x das empresas. Nesse caso, observem aqui, é como se fosse um mini curso para falar de Vale, 23 minutos, de um conteúdo altamente técnico, tanto fundamentalista quanto de indicadores, além de trazer perspectivas, projeções e preço-teto, para manter a nossa comunidade bem informada com tudo que o pequeno investidor precisa saber para tomar as suas próprias decisões. Mas é um fato que eu trouxe recentemente também, há pouco mais de 3 semanas atrás, como que eu fiz 15 mil reais em dividendos sintéticos utilizando a Vale e também a BB Seguridade. Então não se engane, mesmo com o rebaixamento das recomendações das ações da Vale, é importante sempre os investidores ficarem muito atentos ao que está acontecendo verdadeiramente com as empresas e o que pode afetar como elas ganham dinheiro no mercado. Estamos vendo essa matéria que eu fiz questão de frisar a data e o horário dela para ver quanto tempo a XP e também o Safra vão sustentar essa nova recomendação, porque não tenha dúvidas, se alguma condição mudar e as ações começarem a valorizar, ou seja, ao invés de vermos esse momento aqui, começarmos a ver esse momento aqui, vocês podem ter certeza que as casas de análise vão recomendar a compra dos ativos quando eles estiverem neste patamar de preços. E aí, o que pode acontecer? Correção do mercado. Então, se você é investidor de longo prazo, você vai ficar com preço médio prejudicado, e se você for um investidor de curto prazo, ou seja, um swing trader ou algo semelhante, certamente você vai ter prejuízo no mercado. Idealmente, se você é investidor de longo prazo, é melhor que você compre pequenas porções ao longo do tempo, e assim, fazendo entradas parciais, compras parciais, a chance do seu preço médio ficar mais equilibrado ao longo de todo esse período aqui vai ser maior, e assim você vai ter um preço médio mais interessante para quando as ações voltarem a subir. Mas isso quer dizer que a matéria não tem utilidade para nós, investidores? Não, claro que não. Não se trata disso. Quando observamos matérias como essas, trazendo as recomendações das casas de análise, isso demonstra um sinal do mercado, o que o mercado está percebendo a respeito de determinadas empresas. E isso significa também que neste momento, tanto a XP Investimentos quanto o Banco Safra não estão vendo sinais positivos o suficiente para achar que as ações da Vale vão valorizar. E é por isso que eu trago o Fique Preparado, para assim nossa comunidade ficar preparada e não apenas olhar para o momento presente, mas sim para o longo prazo. Então, muito nos interessa saber as recomendações das casas de análise e também a motivação delas, porque assim podemos colocar em xeque. No caso da XP Investimentos, ela alterou a recomendação das ações Vale 3 de compra para neutra. O que significa isso? Que anteriormente, há pouco tempo atrás, ela estava recomendando comprar as ações. Mas agora, se você tem as ações, ela está dizendo não faça nada. E se você não tem as ações da Vale ainda, também não compre. Isso de acordo com a recomendação da XP Investimentos. E notem uma das razões pelas quais ela fez isso. Porque ela cortou o preço-alvo das ações
para R$ 66 para o ano de 2025, o que denota ainda uma alta de 12% aproximadamente, de acordo com o fechamento da última sexta-feira. De acordo com os analistas da casa, a perspectiva para o minério de ferro é fraca e a avaliação da Vale está pouco atrativa. Se vocês me perguntarem o que eu penso a respeito disso, eu vou dizer que eu discordo das duas abordagens. Primeiro, porque o minério de ferro realmente está instável, mas não dá para dizer que a perspectiva é fraca. Afinal, recentemente eu trouxe esse vídeo também para nossa comunidade, há cerca de 2 meses atrás, falando que existia a possibilidade que o governo chinês iria injetar 140 bilhões de dólares na economia chinesa, mais precisamente no mercado imobiliário, o que ajudaria muito a commodity a se valorizar no mercado internacional, assim como o aço também. O problema é que a comunicação da China não foi boa bastante e não animou o mercado tanto quanto se pretendia. Os chineses até mesmo chegaram a dizer que iriam aumentar essa proporção de incentivo no mercado chinês, mas não disseram como. Então, deixou o mercado preocupado e a commodity voltou a cair no mercado internacional. Como estamos abrindo o mês de dezembro, ainda existe a possibilidade de ser apenas uma comunicação um tanto equivocada. Em outras palavras, com um plano de investimento bem definido, isso sim pode fazer com que a commodity volte a valorizar forte no mercado. Então, perspectiva fraca para o minério de ferro é algo que eu particularmente discordo. E a avaliação fraca da Vale, bem, é só comparar ela com os grandes pares como a BHP e a Rio Tinto, por exemplo, que rapidamente vamos ver que a Vale ficou muito mais descontada do que os seus principais pares. E até mesmo aqui no Brasil, basta compararmos com a média do segmento da companhia de minerais metálicos para vermos que o segmento é de 6,51 no PL, que é o preço dividido pelo lucro, essencialmente quanto que a empresa está sendo precificada no mercado em relação à capacidade de geração de lucros dela. E com um múltiplo de 5,54, não deixa dúvida nenhuma que a empresa está muito descontada em relação à média do mercado que ela está inserida também. Recentemente a empresa ainda definiu um novo CEO, que já tomou diversas atitudes importantes para a governança da companhia, fazendo novos acordos, parcerias e contratos relevantes, e também um novo acordo do rompimento das barragens, colocando uma pedra no assunto e aumentando a previsibilidade de caixa, como eu trouxe no Fique Preparado. Como vocês podem ver, a minha opinião, ou seja, o meu ponto de vista a respeito desses dois pontos aqui, trazidos pela XP Investimentos, eles são fortes, mas isso também não quer dizer que eu sou o dono da verdade. Deixe aí nos comentários abaixo o que você pensa a respeito da Vale. Mas notem que eu só consegui ter toda essa visão a respeito da companhia e muito mais que eu não consigo trazer tudo nesse vídeo aqui, porque eu conheço e estudei a empresa. E você pode fazer a mesma coisa. Basta que você se informe a respeito das companhias e novamente te convido a assistir o Fique Preparado da Vale. Entre as justificativas está a queda esperada dos preços do minério de ferro, com projeções de $95 por tonelada em 2025 e $85 por tonelada a partir de 2027. Esse é o principal fator que levou a XP Investimentos a ter uma visão mais conservadora sobre a Vale. E é muito interessante essa visão aqui até o ano de 2027, sendo que a maioria do mercado não consegue prever os próximos 3 meses. Mas é por isso que eu convido que você deixe nos comentários abaixo qual a sua visão sobre isso. Apesar dos avanços internos da empresa, a corretora acredita que o cenário externo para o minério de ferro pesará mais sobre os resultados. Ainda assim, eles dizem, com base em seus cálculos, a casa avalia ainda a Vale 3 está subvalorizada. Por isso, a corretora projeta um dividend yield de 6,5% para 2025 e um múltiplo EV sobre EBITDA de 4,4 vezes, o que representa um grande desconto em relação aos seus principais competidores. Lembrando que no Fique Preparado também tem as projeções e o preço teto do ativo virtual. E o que o Safra está trazendo? Bem, também alterou sua recomendação de compra para neutro, da mesma maneira que aconteceu com a XP Investimentos. A questão aqui é que o Banco Safra ainda foi motivado pela perspectiva negativa para os preços do minério de ferro e pela projeção de baixos níveis de fluxo de caixa, pesando a mão tanto na Vale quanto também na CSN. Os analistas do Banco Safra estimam um preço-alvo de R$ 68,00 para as ações da Vale, com uma alta potencial de 15,5%. Apesar da avaliação atrativa, preocupações macroeconômicas e com o minério de ferro podem limitar as altas das ações. Atualmente, as ações da Vale com Vale 3 estão desvalorizando 15,70% nos últimos 12 meses, no momento que eu estou gravando esse vídeo, em que as cotações estão cotadas nos R$ 58,92. O PL, como eu já demonstrei, está extremamente descontado, muito barato, em relação aos principais benchmarks, inclusive usado no Brasil e no exterior, que é um múltiplo de até 15 vezes. Já no PVP, mostra que a companhia está 28% acima do seu valor patrimonial, com um dividend yield de 8,21%, sendo que a Vale ainda tem Datacom em aberto, aqui com Datacom para o dia 11 de dezembro e pagamento para o dia 31 de março, no valor de 52 centavos por ação. E já teve gente comentando nos vídeos aqui do canal que esse dividendo da Vale
foi muito baixo. Na verdade, a pessoa usou até a palavra pífio. Só que precisa lembrar o seguinte, pessoal. Não era esperado sequer que a empresa pagasse dividendos em dezembro como consenso do mercado. Isso por conta do novo acordo que eu acabei de citar da indenização para o rompimento das barragens e que tem uma participação gradual da Vale em que ela vai saindo à medida que a Samarco vai conseguindo cumprir mais com a sua parte financeira. Ainda assim, eu trouxe o dividendo preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, para falarmos sobre isso. E novamente, acertamos aqui no Ativo Virtual que a empresa iria conseguir fazer um novo anúncio de pagamento de dividendos. E é claro que aqui na comunidade do Ativo Virtual, no Grupo VIP, com oportunidades que podem chegar a todo momento, nos dando várias chances de melhorar nosso preço médio ou iniciar, inclusive, novas operações na Bolsa de Valores, justamente aproveitando essa instabilidade do mercado. E nas opções, diversas operações que fazemos constantemente ao longo do mês, gerando diversos dividendos sintéticos que apoiam muitíssimo a nossa carteira a valorizar cada dia mais. E se você quiser conhecer melhor, basta acessar lp.ativovirtual.com.br/Grupo VIP. Aqui você vai conhecer muito do que o Grupo VIP pode proporcionar, além, é claro, de mais tempo livre para você poder dedicar à sua família ou atividades que você considere mais relevantes do que ficar filtrando mais de 80 ativos na Bolsa de Valores, que é o que fazemos diariamente. E o que eu estou te contando sobre o nosso Grupo VIP é apenas uma pequena introdução. Nossos assinantes e alunos também fizeram questão de trazer depoimentos do que eles estão achando a respeito do nosso Grupo VIP. Agora vamos falar de 3 fundos imobiliários que eu vou destacar desses 18 fundos imobiliários para ter na carteira em dezembro, de acordo com o BTG Pactual, que decidiu não fazer alterações na sua carteira recomendada de fundos imobiliários para o mês de dezembro, mantendo exorbitantes 18 fundos imobiliários no seu portfólio. Se vocês me perguntarem o que eu acho dessa quantidade de fundos imobiliários, eu vou dizer que é um exagero. É impossível o pequeno investidor, o microinvestidor, acompanhar 18 fundos imobiliários para saber o que está fazendo. Na melhor hipótese, está entrando apenas na média do mercado, recebendo o que todo mundo está recebendo. Ou seja, se o mercado está ganhando dinheiro, você ganha um pouco também, e se o mercado perder dinheiro, você também vai perder dinheiro. Simplesmente não consigo enxergar a razão de investir em 18 fundos imobiliários, como aqui nessa carteira recomendada. Mas, novamente, vocês têm todo o direito de discordar de mim, só peço que você deixe nos comentários uma explicação, se você realmente discorda. Ou seja, o porquê. A matéria ainda destaca que teve a vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, cortes de gastos por parte dos Estados Unidos, vazamento de informações a respeito do novo plano de corte de gastos do governo, que acabou atrapalhando aqui, segundo o Fernando Haddad, e vários outros elementos, o que tornou muito difícil encontrar um caminho positivo no IFIX. De todo modo, a carteira do BTG Pactual está descrita aqui, ou seja, quais são os fundos imobiliários recomendados pelo BTG Pactual. O primeiro que eu vou trazer vai ser o BTCI11, justamente com essa participação de 8,5%. Esse fundo, atualmente cotado a R$ 9,04, está entregando um dividend yield de 12,34% nos últimos 12 meses para os seus cotistas. E ainda por cima está 10% abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, o valor de mercado desse fundo se encontra 10% abaixo do que, teoricamente, todo o valor patrimonial, ou seja, o que ele vale no papel, é de verdade. E ainda por cima, uma liquidez média diária até interessante, de 1,6 milhões de reais. De 1,6 milhão de reais. E ainda por cima, com uma certa valorização, de 5,61%. Outro que está com grande participação é o RBRR11, com 9% de participação e 12% aqui de dividend yield. E de fato, de acordo com o Investidor 10, 12% de dividend yield nessa cotação dos R$ 81,29. Notem que é mais difícil reinvestir no RBRR11, justamente porque ele está nessa cotação dos R$ 81. Ainda assim, muito descontado, 12% abaixo do seu valor patrimonial, com uma liquidez média diária ainda mais interessante, de R$ 3.200.000 negociados diariamente na Bolsa de Valores, com uma valorização de 6% nos últimos 12 meses. Notem aqui que ele é um high grade, ou seja, um fundo imobiliário do tipo de papel e do segmento títulos e valores mobiliários. E o outro que eu vou trazer, embora com uma participação muito menor, de apenas 3,5%, observe um dividend yield de 14,1%, que é o BRCR11. Esse é um fundo imobiliário do tipo fundo de tijolo e do segmento híbrido. Ele atualmente está cotado aos R$ 42,15, desvalorizando 20,87% nos últimos 12 meses. Ou seja, uma queda muito expressiva que veio acontecendo ao longo do ano de 2024, o que tornou o fundo realmente muito descontado, mostrando que ele está 53% mais barato no valor de mercado em relação a quanto ele vale no papel, entregando dividend yield de 13,31% nos últimos 12 meses, com uma liquidez média diária de 1,4 milhão de reais. E com toda essa desvalorização, mas também o fundo parece estar empenhado aqui a aumentar a sua distribuição de
dividendos para os seus cotistas. Então, basta observar que desde o ano de 2019, o pagamento de dividendos vem sendo constantemente elevado, tornando ele cada vez mais atrativo, até por conta do seu grande desconto do seu PVP. E você, o que você acha desse fundo? Deixe aí nos comentários abaixo. Enquanto isso, vamos falar do Banco do Brasil, que teve a justiça autorizando a prender os recebíveis da AgroGalaxy. E qual é o ponto aqui? Bem, o Banco do Brasil obteve a decisão judicial favorável no processo de recuperação judicial da AgroGalaxy, o que permitiu a ele a retenção de recebíveis cedidos fiduciariamente como garantia deste empréstimo. Como parte da decisão judicial do Tribunal de Justiça de Goiás, o argumento utilizado é que os créditos cedidos fiduciariamente pertencem ao credor, e essa decisão reverte a medida anterior que impedia o banco de reter os recebíveis. A situação da AgroGalaxy não é boa não. Ela enfrenta uma dívida de 4,6 bilhões de reais e teve seu pedido de recuperação judicial aceito em setembro deste ano. Ela já fechou 95 lojas e demitiu 500 funcionários como parte da sua reestruturação, sendo esta uma recuperação judicial que acabou adiando o balanço trimestral para dezembro. Então, vitória para o Banco do Brasil e, é claro, para os acionistas dele também. E que, aliás, a XP Investimentos está indicando a compra das ações BBAS3 de olho nos dividendos do banco, que recentemente eu trouxe esse vídeo aqui no Ativo Virtual justamente avaliando se o banco está de graça, e faço novamente referência às motivações da Luiz Barsi para comprar as ações do Banco do Brasil, e eu compartilho aqui até mesmo a faixa de preço que a Luiz Barsi está interessada em comprar mais. A XP Investimentos, no seu relatório, ela declara, abre aspas, embora os resultados de 2024 tenham sido impactados por uma maior inadimplência no portfólio agro, ainda esperamos um aumento de 6% no lucro líquido em comparação com 2023, fecha aspas. E quem assiste o Ativo Virtual não precisa nem ter dúvida, é claro que eu trouxe o Fique Preparado do banco também, e não tem nem 2 semanas atrás. Novamente, mais de 24 minutos atualizando a nossa comunidade a respeito do Banco do Brasil, trazendo realmente tudo que o pequeno investidor precisa saber. Mas a XP Investimentos está considerando alguns fatores também. Empréstimos inadimplentes mais altos, especialmente na carteira de crédito rural. Lá no Fique Preparado eu avaliei o tamanho desse problema na carteira do crédito rural. Cenário macroeconômico mais difícil em 2025. Payout terminal de 65% acima dos 50% anteriores. Vale lembrar também a política de pagamento de dividendos do Banco do Brasil, que declara, na verdade, o banco paga 25%, mas com as atualizações que trouxe no ano passado e depois neste ano, a respeito do cronograma de pagamento de dividendos do Banco do Brasil, ele elevou, mas não mencionou 65%. De modo que a XP Investimentos aumentou o preço-alvo das ações, que antes era de R$ 36,50 para R$ 37, mantendo a recomendação de compra. A XP também afirma que a carteira defensiva do Banco do Brasil se tornou um elemento interessante. Afinal, 1/3 dos empréstimos é destinado a consignados para funcionários públicos e 1/3 ao agronegócio, ambos segmentos muito resilientes. Já na comparação do setor, apesar da queda de 3,5% no ano, o Banco do Brasil, com o BBAS3, supera o desempenho do IBOV, que caiu 7,1%, e do IFNC em 12,6%. Atualmente, as ações do Banco do Brasil estão desvalorizando 3,5% nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 24,57. O PL continua mantendo o banco incrivelmente descontado, apenas 4,90, sendo que os mais conservadores no Brasil consideram o PL entre 12 e 10 vezes. E aqui 4,9 realmente mostra que o banco está muito descontado. Até se observarmos o que o investidor 10 avalia aqui como média do segmento de bancos, vejam só, 7,28. Então não tem dúvida nenhuma que o Banco do Brasil com 4,90, gerando lucros multibilionários, não tem dúvida mesmo. O Banco do Brasil está uma pechincha com esse PL. PVP também não deixa dúvida não. O banco está 22% abaixo do seu valor patrimonial, com um dividend yield de 10,49%. E será que os dividendos da CEMIG são suficientes para recomendar as ações CEMIG 4 da empresa? Bem, o Safra vai responder isso. E a verdade é que o Safra também rebaixou a classificação da CEMIG de compra para neutra, após o que aponta como um ano incrível para a companhia, uma vez que as ações superaram tanto o índice da Bolsa de Valores quanto seus pares, com uma alta impressionante de 36% desde o início do ano, excluindo os dividendos, é claro, contra o recuo de 5% do índice. Os analistas do banco também comentaram que o desempenho da empresa reflete parcialmente as melhorias operacionais e estratégicas, incluindo iniciativas de redução de custos,
e vendas de ativos não essenciais, como vimos no giro rápido do mercado de vários outros que eu já trouxe aqui no canal. E isso trouxe então um pagamento mais expressivo de dividendos, é claro. Se tem efeitos não recorrentes, é claro que a empresa vai pagar mais, um rendimento implícito de 11% no ano em 2024, com espaço para pagamentos adicionais. Então o novo preço-alvo das ações CEMIG 4 caiu de R$ 14,50 para R$ 13,20, o que gera um retorno total de 15,1%, incluindo dividendos. Atualmente, as ações da CEMIG com CEMIG 4 estão valorizando praticamente 60% nos últimos 12 meses, com uma cotação de R$ 11,65, mostra claramente espaço ainda para continuar valorizando de acordo com o Safra. O PL absurdamente descontado de apenas 4,16, lembrando que tem efeitos não recorrentes, e PVP de 19% acima do valor patrimonial, dividend yield atual de impressionantes 15,37%, mesmo depois de toda essa valorização. E a Copasa com CSMG3? Bem, aqui a empresa informou que a agência reguladora, a ARSAI, de Minas Gerais, aprovou um reajuste de 6,42% no efeito tarifário médio, que é o ETM, das tarifas para os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Em nota publicada pela empresa, a data de aplicação, ou seja, quando ela vai começar a valer, vai ser a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Já começando a contar então para o exercício social do ano de 2025. E serviços impactados, claro, vai ser abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de Minas Gerais. E como isso pode impactar os investidores? Existem 3 modos. Primeiro, a receita, que é até a mais óbvia, ou seja, o reajuste pode contribuir para aumentar a receita líquida da companhia no ano de 2025. Mas atenção ao mercado, afinal, é importante monitorar como esse aumento será absorvido pelos consumidores e a influência em indicadores como inadimplência também, onde podemos acompanhar nos resultados trimestrais da empresa. E por fim, o terceiro ponto, que são as ações. Claro, com a aprovação, a Copasa reforça sua capacidade de alinhamento tarifário em um cenário regulado, o que pode influenciar positivamente as perspectivas de geração de caixa e dividendos da empresa, e, consequentemente, valorização do ativo também. Atualmente, as ações da Copasa com CSMG3 estão valorizando incríveis 52,55% nos últimos 12 meses, essa cotação dos R$ 25,19. O PL também muito descontado, de apenas 6,84% nesse setor ultra perene, ainda mostra que a empresa está com apenas 22% acima do seu valor patrimonial, mesmo depois de ter subido mais de 50% nas suas cotações. E um dividend yield igualmente impressionante, de 14,29%, mesmo depois de toda essa alta. E como quem acompanha o ativo virtual já sabe, o dividend yield é a mera soma dos dividendos pagos dos últimos 12 meses, divididos pelas cotações atuais. E é claro, se a cotação subiu mais de 50%, é óbvio que estamos vendo aqui um indicador com um percentual mais baixo do que quem comprou há 12 meses atrás, que aí tem um dividend yield on cost muito mais elevado do que os 14%. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que você achou de todas as matérias, notícias e fatos relevantes. E desde já, agradeço seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.